Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos trazer hoje uma mensagem muito especial. Não perca a fé. Vamos falar de um personagem bíblico que foi muito importante, traz muito ensinamentos para a nossa vida. Nós vamos falar sobre esse personagem e eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Vamos para a mensagem? Não perca a fé. Quando nós olhamos para Sansão, ele perdeu a fé. Por quê? Porque ele gastou o tempo dele fazendo coisas que não agradaram a Deus. Por exemplo, os pequenos pecados faz a pessoa perder a fé. Por exemplo, uma mágoa. Uma pessoa te feriu e você tem mágoa dessa pessoa. E ninguém sabe, só você e Deus. Isso faz com que você perca a fé. A briga dentro de casa, dentro da família, a briga entre marido e mulher, entre pais e filhos, isso é um pecado pequeno e que vai fazer você perder a fé. Vamos olhar para a vida de Sansão. Sansão, ele era um homem de Deus, que Deus deu um dom a ele, Deus deu a ele uma super força. Você vê que até os super-heróis de hoje em dia, né? Os super-heróis que fazem sucesso, todos eles têm super força. O Hulk, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, todos eles têm super força. E você vê que Sansão, ele tinha uma super força. Com uma queixada de jumento, ele matou muitos filisteus. Porque Deus deu a ele um dom. E quando ele perdeu a fé, ele enterrou o dom dele. Mas ele não perdeu a fé da noite para o dia. Ele perdeu a fé insistindo na desobediência, na teimosia. Sansão era nazireu, ele não podia cortar cabelo, ele não podia encostar no morto. Ele era para casar com uma pessoa do povo dele, mas casou com uma pessoa do povo inimigo. E ele foi acumulando desobediência. Você vê que o que faz muita gente perder a fé, ela acumula desobediência. E o acúmulo dessa desobediência fez ele perder a vida. Fez ele perder a visão. Ele se envolveu com prostituta. Você vê com tantas mulheres bonitas no povo dele, no povo de Israel, mas ele foi se envolver com prostituta. A pessoa, às vezes, ela fala coisas que acaba ferindo outras pessoas porque ela não guarda a língua. Isso é pecado. Isso vai fazer a pessoa perder o alvo. Isso vai fazer a pessoa perder a fé. Ah, pastor, pornografia não tem problema não. A pessoa que falou isso pra mim já até partiu. Não tem problema não. A pornografia é pecado. E você tem que lutar contra o pecado. Você tem que ser sincero diante de Deus. Você tem que falar com Deus. Você tem que evitar lugares, coisas que te fazem pecar. Por exemplo, tinha um irmão na igreja que estava passando por problema de bebida e não conseguia vencer a bebida. Mas por quê? Ficava conversando na porta do bar com os conhecidos, com os amigos da rua. Vira e mexe, voltava a beber. E aí caía na rua, se machucava. E eram machucados sérios. Mas por quê? Porque estava insistindo
naquilo que é errado. Você vê que a pessoa, ela vai perdendo vai perdendo a fé aos poucos. Ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de ir à igreja, ela deixa de ouvir uma pregação. Hoje em dia, nós temos muitas maneiras de nos alimentarmos das coisas de Deus. Hoje nós temos a internet, tem muitos pregadores de Deus que nos ajuda a viver uma vida com Deus. Mas a realidade é que muitas das vezes a pessoa, ela gasta o tempo dela ouvindo quem não é de Deus. Ela acaba seguindo conselhos de pessoas que não tem nada a ver com Deus. E aí depois ela fica se questionando por que ela não consegue vencer nada na vida. Por quê? Porque a fé dela já não existe mais no coração. Por exemplo, a pessoa, ela gasta tanto tempo em distração, ela gasta o tempo em videogame, ela gasta o tempo no Facebook, no WhatsApp, ela gasta o tempo dela em jogo, ela gasta o tempo dela em jogo de futebol, que muitos têm idolatrado o futebol e têm se afastado de Deus. E aí depois ela não entende por que ela perdeu a fé. Você vê que as pessoas, elas perdem a fé, não é da noite para o dia. Você vê que é um acúmulo de desobediência. E a desobediência deixa a pessoa fora do céu. Isso é muito importante. As pessoas, elas têm que se conscientizar nisso. E sem contar das pessoas que estão pecando e dando desculpa. Eu adultero porque minha esposa não se relaciona comigo. Eu vejo pornografia porque minha esposa não se relaciona comigo. E acaba dando desculpa. E a realidade é que vai para o inferno dando desculpa. Porque Deus, ele não aceita desculpa. Deus, ele quer obediência. Se você está passando por algum problema, você tem que falar com Deus. Você tem que buscar de Deus resposta. Você tem que lutar para mudar essa situação. Não ficar dando desculpa. Ah, mas eu tenho mágoa porque eu tenho razão de ter mágoa. E infelizmente vai ficar doente por causa da mágoa, por causa do ressentimento. Você vê que as pessoas, elas têm perdido com Deus porque têm sido teimosa. E você vê que Sansão, ele foi teimoso porque permaneceu junto de uma prostituta. E a prostituta toda hora enganando ele. Você vê que a mulher, para enganar o homem, não é difícil. Você vê que a serpente, para convencer Eva, a serpente ficou conversando ali, mas para Eva enganar Adão foi fácil. Falou para ele: come, e ele comeu. Você vê que as pessoas, ela acaba se deixando numa situação difícil, porque no caso da Lila, estava toda hora tentando enganar Sansão, pedindo para Sansão revelar o segredo dele, da força dele. Até que ele contou o segredo da força dele, que a força dele estava no voto, no cabelo que a mãe dele tinha feito com Deus. E aí quando cortaram o cabelo dele, Sansão, ele foi levado como prisioneiro. Cegaram ele. Ele viveu como chacota.
Até que ele teve um momento que ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e pediu a Deus: Senhor, me dá mais uma vez a minha força. Você vê que Deus, ele se agrada de um coração aquebrantado, de um coração arrependido. Guarda isso no seu coração. Deus, ele se agrada de um coração aquebrantado, de um coração arrependido. Pecou? Se arrependa, peça perdão, lute para não pecar. Não faça do pecado um costume, porque isso vai fazer você ficar fora do céu. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante na internet. O pregador contando uma história, e eu gostei da história que ele contou. Por exemplo, um ladrão, ele invade uma casa e o pai de família vai, mata o ladrão com a arma do ladrão. O que ele tem que fazer? No nosso país tem um flagrante. E dentro de 48 horas, se ele não fugir, ele vai ser o quê? Vai ser preso. Então ele tem que fugir. Mas vamos mudar uma outra situação aqui. Se o pai está limpando uma arma e ele vê que a arma está carregada e a arma faz um disparo acidental e mata o próprio filho, o pai vai fugir? Não vai. Por quê? Porque o pai feriu quem ele ama. E quando a gente peca, presta atenção nisso, quando a gente peca, a gente fere quem nos ama como ninguém nos ama nesse mundo, que é Deus. Guarda isso no coração. Quando a gente peca, a gente fere o coração da pessoa que mais nos ama nesse mundo, que é Deus, porque Ele deu a vida dele por nós. O Senhor Jesus, ele foi à cruz por cada um de nós, porque ele nos ama. E ele nos ama, ele provou o amor dele para cada um de nós. E quando a gente peca, a gente acaba ferindo quem mais nos ama. Então, antes de você pecar, de você entregar a sua vida ao pecado, pense que você vai ferir uma pessoa que te ama. Você vê que Sansão, ele fugiu dos planos de Deus, porque ele era o líder do povo de Deus. Ele botou tudo a perder por um prazer carnal. Porque nessa vida, o que vale é como você termina. Essa vida é uma batalha. Na vida a gente perde batalhas, ganha as batalhas, mas se você permanecer obedecendo a palavra de Deus, no final você vai vencer todas as batalhas. Então, obedeça a Deus. Porque o pecado, às vezes a pessoa fala: pecado, eu não roubo, eu não mato. Às vezes a pessoa só pensa em pecado grande. Os pecados pequenos nos afastam de Deus. Você vê que Sansão, ele foi se afastando de Deus aos poucos. E aí quando ele foi ver, ele estava cego e numa prisão. Porque a prisão de antigamente não é a prisão de hoje em dia, que a pessoa tem café da manhã, almoço e janta, não. Era pão e água. Era no calabouço, era uma coisa suja, era uma coisa horrível. A pessoa, ela urinava e defecava ali mesmo, ficava ali do lado do fedor. Não é hoje em dia. Hoje em dia é luxo em relação à prisão do passado. Você vê que antigamente as pessoas, elas não duravam muito na prisão. Hoje em dia tem até prisão perpétua, a pessoa fica 30, 40 anos presa.
Naquela época não tinha condição da pessoa ficar esse tempo porque era muito maltratada, não tinha como a pessoa sobreviver esse tanto tempo numa prisão dessa. E ali ele caiu em si, como dizem aí, a ficha caiu. O pecado faz a pessoa fica se lambuzando no pecado e tem uma hora que a ficha cai. Talvez você está me ouvindo nesse momento, ouvindo essa gravação, que você está na balada, que você está curtindo balada, que você bebe, que você sai com um monte de gente, se relaciona com um monte de gente, mas a realidade é que no final você está vazio, você está distante de Deus. Você traz a culpa, a condenação dentro do teu coração. Muitos têm acabado com o casamento, têm destruído famílias porque têm se entregado ao pecado. E depois, quando a pessoa cai em si, ela não tem como consertar. Porque tem coisas nessa vida que não se conserta. Por exemplo, a pessoa perde a vida porque entra num carro onde o motorista está bêbado dirigindo. E aí sofre um acidente, morre e acabou a vida da pessoa. Infelizmente, jovens, pessoas com pouca idade, que tinham um futuro pela frente, coloca tudo a perder, porque se entrega, mergulha de cabeça ao pecado. E coloque uma coisa no coração: todo pecado tem consequência. A conta vai chegar, ela vai pagar essa conta. O diabo, ele joga sujo. O diabo não joga com honestidade. E muitas das vezes vem ceifar a própria vida da pessoa. Por exemplo, eu fiz uma gravação nesses dias, falei sobre a prática da idolatria, da pornografia na vida de muitos idosos. E contei até um caso que o idoso, ele foi se relacionar com a novinha, teve um AVC. Olha o fruto do pecado. Talvez esse vovô, ele tinha esposa, filhos e netos. Olha como ele termina a vida dele. Na desgraça. Na desgraça. Porque o que vale nessa vida é como você termina, não é como você começa. Talvez você possa ter começado a sua vida muito mal. Mas o que vai interessar é como você vai terminar. E outra coisa, às vezes a pessoa julga a vida dela pelo dinheiro. Deus não julga ninguém pelo dinheiro que ela tem. Deus julga a pessoa pela a obediência que ela tem com a palavra de Deus. Porque quem despreza a palavra de Deus perecerá, vai ser destruído. Mas quem guarda no coração será galardoado. A decisão está nas nossas mãos. Aí você fala para mim: ah, Renato, você tá dando uma palavra dura. Mas eu estou dando uma palavra que vai te levantar, que vai mudar a tua vida. Eu não sou coach. Pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para o ministério, para ser pastor. E o pastor, ele prega a palavra de Deus. E eu falo para você, é real, o céu e o inferno. A decisão está nas tuas mãos. A felicidade e o sofrimento está nas tuas mãos. Se você obedece a Deus, você vai desfrutar de uma vida feliz. Mas se você não obedece, você vai desfrutar do sofrimento, da doença e, infelizmente, no final da vida eterna de dor. Então, lute com todas as suas forças. Não é por acaso que você está me ouvindo. Se arrependa,
peça perdão, se humilhe, não se acostume a viver uma vida de pecado. Lute, busque a Deus, ore a Deus, não dependa de ninguém para fazer uma oração. Às vezes a pessoa fica dependendo do pastor, fica dependendo da irmãzinha lá do ciclo de oração. Não, dependa de Deus, dependa de Deus. Use a sua fé, fale com Deus, determina. Fala com Deus: meu Deus, eu não aceito viver essa vida de pecado. Meu Deus, me ajuda. Porque tem hora, eu e você que está me ouvindo nesse instante, nós somos falhos, nós pecamos. Davi pecou feio, mas se arrependeu. Buscou a Deus. Sansão, no finalzinho, no segundo minuto dos 45 do segundo tempo, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Se arrependa. A felicidade está em se arrepender. Não deixe com que os maus sentimentos, que os maus pensamentos dominem a sua vida. Fale com Deus, peça perdão, ainda dá tempo. Você fala assim para mim: ah, Renato, mas essa vida de pecado há tanto tempo eu não consigo parar. Consegue sim. Arranca essa perturbação, né? Esse engano da tua mente que diz que você não consegue. Isso é mentira. Em Deus nós podemos tudo. Não é verdade, pastora? O pastor tá falando aqui, eu lembrei que um filme que a gente viu, em que um personagem falava assim pro outro. Eles eram tipo como se fossem espiões, né? E já tinham matado muita gente. Aí falando assim um pro outro, só se você procurar aquele Jesus. Mas se bem que no nosso tipo de vida, a gente já errou tanto que não tem mais jeito, né? No filme eles queriam dizer que nem Jesus ia perdoar eles, e que era uma mentira. Porque a realidade é que não importa o tipo de vida que você levou. Se você se arrepender, pedir perdão a Deus, o sangue de Jesus vai te purificar. Não importa o quanto você já falhou. Porque para Deus não há impossíveis. É o que a palavra diz. E Ele pode sim perdoar. Ele perdoa o seu pecado, se você se voltar para Ele. E tenha certeza, quando você se volta para Ele com sinceridade, com humildade, você dobra o seu joelho e você fala com Deus: Senhor, me perdoa, limpa o meu coração. Fala: Senhor Jesus, eu não quero pecar mais. Senhor Jesus, eu não quero fazer as mesmas coisas que eu tenho feito. Toca em mim. Meu Deus, eu não quero ferir a pessoa que mais me ama nesse mundo, que é o Senhor. E o Senhor provou que me ama. E quando você é sincero, quando você abre o seu coração e pede perdão a Deus, pode ter certeza, o Espírito Santo te visita, te perdoa. A paz vai entrar dentro de você, o perdão. E vai ser uma emoção muito grande, vai ser uma experiência muito forte que você vai ter com Deus. Nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai te visitar. E aí você vai aproveitar a oportunidade de se humilhar, de buscar a presença de Deus e falar com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa, limpa o meu coração. Eu não quero perder a minha fé não. Porque Sansão perdeu a fé. Ele tinha tudo. Ele era o líder, mas ele fugiu dos planos de Deus. Eu falo para você: não fuja dos planos de Deus. Talvez você tenha até um chamado no altar e você está negando esse chamado. Talvez você tenha um chamado para fazer a obra, para ajudar as pessoas, e você está negando esse chamado. Não negue o chamado de Deus. Obedeça, porque você obedecendo o chamado de Deus, você vai desfrutar de uma vida feliz. Guarda isso no seu coração.
E eu convido você nesse instante a orar junto com a gente, a buscar a presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te tocar. Deus, ele vai entrar dentro de você. E se você for sincero, pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar no nome de Jesus. Então, todos fecham seus olhos. Vamos fazer a oração agora no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu invoco o teu poder na vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, tocar no mais íntimo da alma. Meu Deus, e eu te peço agora, repreenda o espírito que faz essa pessoa viver no pecado, o espírito do adultério, o espírito que faz essa pessoa viver na pornografia, o espírito que faz essa pessoa alimentar a mágoa no coração. Demônio, eu ordeno, sai daí agora. Sai da mente dela agora, sai do corpo dela agora, sai agora o espírito de enfermidade, o espírito do medo, da depressão, da tristeza. Demônio, você que está aí por trás desse problema, eu te repreendo agora e ordeno, sai daí agora, anda, em nome de Jesus, sai daí agora, você foi localizado. Todo mal, sai daí, na minha ordem você vai bater em retirada, você vai sair do corpo dessa pessoa, da vida dela, eu ordeno, sai, toda maldição, agora, no nome de Jesus, porque Cristo resgatou essa pessoa da maldição da lei. Fala, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai agora, manda embora agora, abre a sua boca e fala, sai, todo mal, agora, da minha vida, do meu corpo, no nome de Jesus, diga sai, no nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus, repita-se comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, me dá força para te buscar e viver uma vida de acordo com a tua palavra, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.